O script de hoje é bom demais, é sobre história do Brasil, precisamente sobre um período chamado Brasil Reino. Você está vendo no topo do slide a linha do tempo correspondente à história do Brasil. Antes de nós irmos para esse período, que vai de 1815 a 1822, chamado de Brasil Reino, tema dessa videoaula, eu proponho que nós façamos um breve retorno, um breve flashback dessa linha do tempo da história do Brasil, porque eu preciso fazer uma ressalva sobre esse período que nós vamos estudar. Ele é, por muitas vezes, ignorado, ele não aparece em muitos livros, em muitos estudos, de história do Brasil. Vamos lá, vamos ver aqui, ó. Primeiro período da história brasileira seria o período pré-cabralino, que se inicia com a migração dos povos para a América, e aí a gente bota ano aí, gente? É muito longe, é muito distante, quando aconteceu a travessia através do Estreito de Bering, e essas populações foram descendo até chegar no Brasil. E aí, desse tempo em diante, já se considera o período pré-cabralino, então é da Luzia para cá. Esse período pré-cabralino vai ser encerrado em 1500, porque é exatamente antes do Cabral chegar, por isso pré-cabralino. O Cabral chega em 1500, e então começa o período pré-colonial, quando Portugal ainda não coloniza efetivamente o Brasil, quando Portugal continua com seu foco na Índia e dá pouca atenção ao Brasil. O período pré-colonial vai até 1530, quando Portugal muda sua postura com relação ao Brasil e passa a dar mais atenção, investir mais na colonização, organizar a presença portuguesa no território, porque senão ele ficaria sem, As invasões francesas já tinham começado e foram determinantes para a mudança de postura de Portugal. Então começa o período colonial. E aqui está o ponto da nossa primeira discussão da aula de hoje. Alguns estudiosos vão colocar que o período colonial foi encerrado com o 7 de setembro, portanto em 1822. Outros historiadores vão colocar que esse período colonial terminou em 1815. Eu, particularmente, estou nesse time dos que consideram que o período colonial foi encerrado em 1815. Na aula de hoje você vai descobrir por quê. Em 1815, o Brasil deixa de ser colônia e passa a ser considerado um reino unido à sua metrópole portuguesa. Mas alguns estudiosos, talvez para simplificar o estudo, para ser mais didático, enfim, acaba desconsiderando esse Brasil reino e passa direto para o período imperial, conforme você está vendo nessa linha do tempo. O período de Brasil reino é desconsiderado, é eliminado e se passa diretão do colonial para o império. Eu prefiro considerar, tanto é que nós estamos dedicando uma aula inteira, um vídeo inteiro para esse assunto. Eu prefiro considerar e a gente estudar esse período chamado de Brasil Reino, ok? Você vai entender a importância dele, aí talvez você venha para o meu time e de mais uns tantos historiadores. E só para fechar a nossa linha do tempo, Brasil Império vai ser finalizado em 1889, e aí começa o atual período da nossa história, o período republicano. Então vamos lá. Para a nossa aula de hoje, Brasil Reino. Você observou que eu fiz aparecer aqui uma linha pontilhada um pouquinho antes do início do Brasil Reino? Também não é por acaso. É uma representação gráfica, um jeito de eu te chamar a sua atenção, de colocar alguma coisa visual aqui para você perceber que tem algo ali. Dentro do Brasil Reino, nós podemos dividir dois pedaços e por isso está aqui essa linha pontilhada. Eu posso considerar que essa linha pontilhada estaria no ano de 1808. E do ano 1808 até o ano 1821,
Então, começando nessa linha pontilhada e terminando um ano antes do Brasil Reino terminar, e teria acontecido o período joanino na história do Brasil. O que foi o período joanino que acaba tendo tudo a ver com o período de Brasil Reino? O período joanino corresponde ao período em que o rei de Portugal, o príncipe regente, na verdade, chamado Dom João VI, veio com sua corte morar no Brasil. Ele chega no Brasil em 1808 e ele retorna para Portugal em 1821. Então, esse período de permanência de Dom João VI no Brasil é conhecido como período joanino. Conforme você já percebeu, é dentro do período joanino que começa o Brasil Reino. O Brasil Reino, então, vai de 1815 a 1822. Portanto, o Brasil Reino começa depois do período joanino e termina também depois do período joanino. Questões simples, básicas de data. Você vai entender melhor ao longo dessa aula, mas que fique esclarecido para você. O período joanino começa antes e termina antes do Brasil Reino e corresponde ao período que Dom João VI morou no Brasil. Já o período de Brasil Reino, que começa em 1815 e vai até 1822, 7 de setembro de 1822, para ser muito precisa, é o período em que Brasil foi elevado a Reino Unido de Portugal, deixando de ser uma mera colônia. Vamos ver mais detalhes? Que isso vai fazer mais sentido ainda para você. Eu vou deixar a linhazinha pontilhada lá em cima, na minha linha do tempo, para você não perder de vista. Também deixei a data de início do período joanino mais clara, que é para você perceber também que eu estou no período joanino e não no Brasil Reino ainda, mas uma coisa tem tudo a ver com a outra, você já percebeu. Por que Dom João VI vem morar no Brasil, Jeane? Por que a história do Brasil acaba tendo esse período chamado de período joanino? A culpa disso tudo acontecer, a origem disso tudo está lá no bloqueio continental decretado por Napoleão Bonaparte, o então imperador da França. Tentando dominar toda a Europa, ele decretou que os países poderiam comprar e vender apenas para a França e não mais da Inglaterra. E esse é o bloqueio, né? O impedimento da Inglaterra continuar com as suas compras e vendas é um bloqueio feito por Napoleão. Portanto, Portugal estaria no meio desses países que seriam impedidos de continuar sua comercialização com a Inglaterra. Mas Portugal é muito amigo da Inglaterra, então Portugal vai acabar não obedecendo a Napoleão. Em castigo, né, como represália, como castigo mesmo, por Portugal não estar obedecendo ao seu bloqueio e continuar comprando e vendendo da Inglaterra, Napoleão invadiu Portugal. Veja bem, a data do bloqueio continental é 1806. Nesses 2 anos ele está decretando, está tentando manter o controle sobre a Europa. Esse controle vai chegar em Portugal, mas Portugal não vai obedecer, então Napoleão invade. Temendo a França, temendo os exércitos de Napoleão, o senhor Dom João VI e mais um grupinho de nada mais, nada menos que 15.000 pessoas vêm para o Brasil. Há quem use, há gente importante, historiador de cacife, que usa a palavra fugir para o Brasil, né? Por se manter leal à Inglaterra, por não querer obedecer Napoleão, Dom João VI, com medo desses exércitos franceses, acaba vindo para o Brasil ou fugindo para o Brasil. E aqui ele vai ficar durante todo esse período, de 1808 a 1821. Esse é o período em que a família real estará morando no Brasil.
E estando no Brasil a partir de 1808, Dom João VI vai fazer um monte de coisas importantes, coisas que vão marcar a história do Brasil para sempre e que vão contribuir com a independência brasileira, ainda que essa não fosse a intenção de Dom João VI. O que ele acabou fazendo aqui, as decisões que ele teve que tomar, que ele tomou estando no Brasil, colaboraram, ou para a gente usar uma palavra bonitinha também, catalisaram a independência do Brasil. E é bom lembrar que a independência do Brasil já estava sendo solicitada por alguns movimentos revolucionários, como a Inconfidência Mineira, como a Conjuração Baiana, a Revolução Pernambucana, né? Então, já tem essa conversa rolando aqui no Brasil. Dom João VI estando aqui, sem querer, acaba fazendo algumas coisas que vão colaborar com essa independência. Uma das primeiras coisas que o Dom João VI faz, já estando em terras brasileiras, ele teria desembarcado em Salvador, mas ele não ficou lá porque Salvador não era mais a capital do Brasil, ele desceu para o Rio de Janeiro, e quando estava no Rio de Janeiro, ainda no ano de 1808, ele decretou a abertura dos portos brasileiros às nações amigas. Para tudo, porque isso é muito importante. Até esse momento, qual porto brasileiro era aberto para comércio com outra nação que não fosse Portugal? Nenhum. Havia um negócio chamado Pacto Colonial, que determinava que o Brasil só poderia manter relações comerciais com a sua metrópole, né? Havia uma fidelidade da colônia brasileira com a sua metrópole, Portugal. Então o Brasil não comercializava com outro país. Quando Dom João VI vem aqui, olha a primeira mudança que ele faz, abertura econômica. Agora o Brasil pode comprar e vender de nações amigas. Peraí, só um pouco. Que nações amigas seriam essas? Veja essa chargezinha. É a pergunta que um suposto repórter estaria fazendo para o Dom João VI. E que nações amigas são essas? E o Dom João VI responde: Inglaterra, Inglaterra e Inglaterra. Na verdade, os estudiosos apontam que Dom João abriu os portos brasileiros como uma forma de agradecer à Inglaterra pela escolta que ela teria dado em águas do Oceano Atlântico, porque o Napoleão poderia vir atrás, né, galera? Então, para proteger a família real e os 15.000 amiguinhos, puxa-sacos do rei que também vem para o Brasil, a Inglaterra mandou uma escolta. E sabe lá, Napoleão não invadiu Portugal? Quem é que enfrentou essa guerra lá na Europa? A Inglaterra. A Inglaterra peitou Napoleão em território português, enquanto o rei fugia para cá. Então, como uma forma de agradecimento, de reconhecimento pela bondade inglesa, estou sendo irônica, obviamente, o Dom João VI teria aberto os portos. A partir de então, a Inglaterra poderia vender os seus produtos em território brasileiro. E a Inglaterra gostou disso, porque lembre-se, nós estamos em 1808, a Inglaterra já está passando pelo seu processo industrial, a Revolução Industrial está a todo vapor, então quanto mais mercado a Inglaterra tiver, melhor para ela. Veja isso, em 1808, no mesmo ano que ele chegou, ele já abriu os portos. Isso significou o fim do Pacto Colonial. Ainda em 1808, Dom João VI revogou o alvará escrito lá em 1785. Vamos chover no molhado, vamos traduzir isso aqui. Revogar é anular, é tirar o efeito. Isso significa que o alvará de 1785 não valia mais, ele está anulado. Ok, Giane, tudo bem com essa parte, mas o que dizia o alvará de 1785? Dona Maria I, que é a mãe do Dom João VI, quando ela ainda governava como rainha, em 1808 ela é a rainha, mas ela está doentinha, então ela não pode exercer o seu reinado, por isso o filho dela é o príncipe regente, mas quando ela ainda estava com condições de saúde para governar,
Ela que fez esse alvará de 1785. E esse alvará proibia que o Brasil tivesse manufaturas. Proibia. Giane, mas não sempre foi proibido? Por que a Dona Maria I está proibindo de novo em 1785? Vamos lembrar rapidinho? Sempre foi proibido, realmente. No entanto, quando o Pombal, lembra do Pombal? Período pombalino, Dom José I era o rei, Pombal era o ministro dele, e Pombal deu uma ideia iluminista para o Dom José. Dom José, vamos abrir indústrias no Brasil, o ouro está acabando, vamos inventar outra atividade econômica para gerar dinheiro para a gente. Dom José acatou o conselho e liberou manufaturas. Só que quando Dom José sai do trono, morre, o Marquês de Pombal é destituído pela Dona Maria I e ela não gosta desse negócio de liberar indústrias no Brasil, então ela proíbe de novo, ok? Aí vem o filho dela, em 1808, e revoga o que a mãe havia decidido. Então veja, calma, peraí, vamos lá. Era proibido, Pombal liberou, Dona Maria proibiu de novo, Dom João VI liberou de novo. Em 1808, com a revogação desse alvará, as indústrias, as manufaturas estavam liberadas novamente no Brasil. E eu quero que você saiba que essa revogação teve efeito nulo. Imagine se você, nesse contexto, vivendo no Brasil, sendo um industrial, um burguesinho, você teria coragem de peitar a Inglaterra? Você teria cacife para poder concorrer com a Inglaterra? A Inglaterra é a potência industrial desse contexto e ela está com liberdade para vender seus produtos dentro do Brasil. Será mesmo que algum brasileiro ou mesmo algum português, mesmo com dinheirinho, conseguiria montar uma fábrica e concorrer com a Inglaterra? Não, né, galera? Então, por mais que as intenções de Dom João VI fossem bonitinhas, fofas, bem intencionadas, não teve efeito positivo. Eu não consegui industrializar o Brasil depois dessa revogação, depois que o Dom João VI liberou, porque a Inglaterra é a prioridade, ela é a maioral, ninguém consegue competir com ela, certo? Revogação do alvará, efeito nulo por conta da concorrência inglesa. Ainda dentro do período joanino, eu ainda estou te contando as coisas que o Dom João VI fez enquanto ele morava no Brasil. Em 1810, ele assinou o Tratado de Comércio e Navegação. Esse tratado é uma necessidade que surgiu em decorrência da abertura dos portos. Porque veja bem, quando eu abro os portos para outros países venderem para mim o que eles quiserem, eu posso colocar um imposto e taxar esses produtos de fora quando eles forem entrar aqui no meu território, né? Esse imposto para produto de fora é chamado de taxa alfandegária. Não por acaso, porque esses produtos que chegam no mar, pelo mar, né, transporte marítimo, e eles vão ser desembarcados num porto, numa alfândega, e é na alfândega que eu vou falar para a Inglaterra: Inglaterra, então tá, eu vou te cobrar tantos por cento de tanto produto que você trouxe para cá, para você entrar com esses produtos e vender aqui dentro, você vai ter que me pagar tanto de imposto. Isso é uma taxa alfandegária. As taxas alfandegárias não existiam no Brasil, até que o Dom João VI inventou aquela história de abrir os portos. Já que ele abriu os portos, ele precisava definir o percentual que cada país pagaria para poder vender os seus produtos dentro do Brasil. E essas foram as taxas estabelecidas pelo Dom João VI. A Inglaterra, sua amiga, né, companheira de muitos outros carnavais, pagaria uma taxa de 15% para vender os seus produtos dentro do Brasil. Os portugueses, um industrial, um fabricante de tecido português, o que fosse, um fabricante de vinho português, se quisesse vender vinho aqui dentro do Brasil, pagaria 16%.
Eu adoraria colocar uma telinha azul aqui agora, um efeito de tela azul e falar: oi? Hã? Quê? Como assim? Exato, galera. O rei Dom João VI, que é rei de Portugal, está colocando uma taxa mais cara pro país dele do que para a própria Inglaterra. É isso mesmo. Não tem nada errado, só tem uma coisa errada: falta de nacionalismo. E talvez nós brasileiros tenhamos aprendido a não ser patriotas e não sermos protecionistas e preferir o nosso país, porque talvez a gente tenha aprendido com esses portugueses, né? Veja bem, Portugal pagaria 16% e a Inglaterra pagaria 15%. Essas outras nações, né, entre as quais não estaria a França, porque a França não é uma nação amiga, Napoleão é o inimigo tanto da Inglaterra quanto de Portugal, outras nações pagariam uma taxa alfandegária de 24%. Essas taxas alfandegárias foram decretadas no Tratado de Comércio e Navegação, assinado, decretado, determinado por Dom João VI em 1810, portanto, ainda quando ele estava aqui no Brasil. Veja bem, gosto dessa charge. Nós temos dois homens carregando um caixão e um homem, um terceiro personagem perguntando quem tinha morrido, quem morreu? E um respondeu: ninguém, são caixões importados da Inglaterra. O outro complementou: sem defuntos, é claro. Sabe o que a gente pode tirar dessa charge? A Inglaterra estava com condições tão positivas, a Inglaterra estava tão favorecida para vender o que ela quisesse aqui no Brasil, que ela acabou mandando de tudo. É isso mesmo, galera. Tem livros, tem estudiosos que vão usar a palavra quinquilharia. A Inglaterra, que paga barato nas taxas alfandegárias, que tem os portos abertos para mandar o que ela quiser para vender aqui no Brasil, acabou mandando quinquilharia de tudo que você imaginar. De caixão, como é o exemplo dessa charge muito fofa, a patim de patinar na neve, não estou forçando, a casaco de pele para o pessoal, para a corte portuguesa que está morando no Rio de Janeiro, Rio 40 graus, não estou forçando. Já que as condições estão muito boas, a Inglaterra mandou, de caixão a tudo que você puder imaginar, aproveitando essas condições do Tratado de Comércio e Navegação. Estando no Brasil, Dom João VI foi quase que obrigado, né? Ele teve que promover uma modernização do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro já era capital, né, do Brasil, desde que o polo econômico desceu do Nordeste, veio para o Rio de Janeiro foi transformado em capital, mas o Rio de Janeiro não tem estrutura para receber 15 mil portugueses, não tem. E eu falo de estrutura de moradia mesmo, de habitação, e o resto, estrutura de lazer, de cultura que esses portugueses são acostumados. Então, Dom João VI vai acabar gastando uma graninha para modernizar o Rio de Janeiro, que agora é a sede do poder português. O rei está morando aqui, a família real está morando aqui, a corte. Quando a gente fala de corte, a gente está englobando essas outras pessoas, né, que vêm morar aqui também. Então, veja comigo, esses portugueses, como é típico de europeu, né, é cultural lá da Europa, o hábito de leitura, aqui no Brasil não tem nada para ler. Aqui no Brasil não tem imprensa, aqui no Brasil não tem biblioteca. Então veja nessa lista, é agora que haverá imprensa régia. É agora que o Dom João VI vai determinar que o Brasil faça as suas próprias publicações para que ele converse, para que ele dê os seus avisos, para que ele publique os seus decretos, as suas decisões, né? Até então era proibido imprensa no Brasil. Até 1808 não tem nada impresso no Brasil. O medo de Portugal era que o brasileiro tivesse acesso à informação, enfim, aquele controle, né? Tentar controlar o que se sabe. Então não podia ter imprensa aqui. Dom João VI chega e aí sim começa a funcionar a imprensa régia.
Dom João VI também determina a construção da Biblioteca Nacional no Rio de Janeiro, uma belezura que está lá de pé, linda, maravilhosa até hoje, herança da época do período joanino. O Jardim Botânico, uma opção cultural para os portugueses passearem, curtirem as tardes encaloradas do Rio de Janeiro, que também está lá de pé até hoje, a própria Academia de Belas Artes, o Teatro Municipal, tudo isso ainda existe, galera, ainda está de pé para o nosso orgulho, né? Quando for no Rio de Janeiro, não deixe de visitar esse tanto de coisa bonita lá não. E tudo foi construído na época do período joanino para receber essa corte portuguesa. Mas nem tudo são flores. Além de modernizar o Rio de Janeiro, fazer o Rio de Janeiro ficar muito fofo, eu preciso de estrutura habitacional para os 15 mil portugueses. E não tem para todo mundo, né? Não tem vazio. E eles chegaram, tem que arrumar um lugar para eles. É aí que a gente vê esse processo aqui acontecendo. Uma imagenzinha para você conseguir imaginar a cena. Um funcionário real, né? Então, alguém a serviço do rei, chega na casa num palacete, né, de alguém que tem uma casa em boas condições e diz que a sua casa não é mais sua, pedindo que você se retire do seu palacete, porque a sua casa, repare aqui na porta, tem um P e um R. A sua casa agora é uma propriedade real, isso mesmo. Popularmente naquela época, isso ficou conhecido, esse PR ficou conhecido como ponha-se na rua, porque era a verdade, né? Para receber os portugueses, muitos brasileiros, ou mesmo portugueses, né? Descendentes desses portugueses, tiveram que abrir mão de suas casas para cedê-las à corte portuguesa. Agora sim o Brasil vai virar reino. Também como uma atitude do Dom João VI no período joanino. Em 1815, Dom João VI decreta que o Brasil não é mais colônia. O Brasil havia se tornado um reino unido a Portugal. Vamos gastar um tempinho pensando nisso aqui. Portugal é um reino, o Brasil era uma colônia. Agora o Brasil é também um reino unido a Portugal, porque ambos têm o mesmo rei. Por isso, Reino Unido. Dois reinos separados, o reino de Portugal e o reino do Brasil. Só que esses dois reinos têm o mesmo rei, Dom João VI. Por isso, Reino Unido. Mais uns segundinhos explorando a palavra elevação. Elevar não é fazer esse movimento que eu estou fazendo com a mão, não é subir, não é você estava embaixo e agora você está sendo elevado para um lugar mais alto. Pois é exatamente esse o significado, o sentido da coisa. O Brasil era ralé, era colônia. Quando eu comparo um reino com uma colônia, obviamente a colônia está embaixo. A posição de uma colônia é inferior. Quando eu pego essa colônia e elevo ela a Reino Unido, eu estou melhorando a condição. Por isso, a palavra escolhida não tem mais perfeita. É elevação, sim. O Brasil torna-se igual a Portugal, um Reino Unido de Portugal. A sua condição de colônia é eliminada, anulada. O Brasil deixou de ser colônia. Agora você está me entendendo por que eu considero 1815 o início de uma nova fase? Até 1815, mesmo com Dom João VI morando aqui, o Brasil ainda é colônia. Ele está ganhando a liberdade de comercializar com quem ele quiser, ele está ganhando a liberdade de ter indústrias, que vai ser tudo importante. Ele está ganhando a liberdade de ter imprensa, mas ele continua sendo uma colônia. Mas em 1815, não mais colônia, agora é Brasil reino. Tá vendo por que é importante considerar esse período da história do Brasil? Eu não consigo eliminar, eu não consigo passar direto de 1800
desculpa, de 1530 para 1822. Tem esse período importante aí, o Brasil não é mais colônia. E você pode estar assim com a seguinte dúvida na cabeça. Jeane, por que o Dom João VI teria feito isso? Você já explicou que ele abriu os portos para agradecer a Inglaterra, ele deu um imposto barato também por causa da amizade com a Inglaterra, ele modernizou o Rio de Janeiro por causa da corte portuguesa, enfim. Mas nesse momento aqui, essa atitude de elevar o Brasil a rei, qual a explicação, Jeane? Por que Dom João VI fez isso? Não foi por bondade. Não foi porque ele era um rei fofo que achava que o Brasil merecia melhorar a sua situação e deixar de ser colônia. Não foi por isso. Foi porque em 1815, Napoleão tinha perdido definitivamente, agora era para valer, que ele já tinha perdido uma vez, conseguiu fugir, foi preso, fugiu, lembra disso? Agora é para valer. E em 1815, eles organizam uma reunião na cidade de Viena, na Áustria, para decidirem o que eles vão fazer com o Napoleão. Pegaram o Napoleão, venceram o Napoleão, o que nós vamos fazer com ele agora? O que nós vamos decidir? Então eles fazem uma reunião que é chamada de Congresso de Viena. Para participar desse congresso, o rei tinha que estar morando em seu país sede, em seu reino, na capital do seu reino. Não necessariamente na capital, mas ele tinha que estar no reino, dentro do reino. E onde estava o senhor Dom João VI? Na colônia, ele não estava em Portugal. E ele queria participar do Congresso de Viena. Então, qual foi a atitude mais rápida dele? Para eu poder participar do Congresso de Viena, eu vou transformar o lugar que eu estou morando num reino unido ao meu outro reino. Assim eu estarei liberado, autorizado a participar do Congresso de Viena. Só por isso, galera, não foi por bondade, ok? Agora sim, então, como uma decisão do Dom João VI para participar do Congresso de Viena, está começando, agora sim, o período de Brasil Reino, de 1815 em diante. Só mais um minutinho aqui. Veja como o Brasil agora está diferente. Ele tem liberdade econômica de comercializar com quem quiser, ele tem liberdade de ter indústria, liberdade de ter imprensa, ele tem melhorias culturais no Rio de Janeiro e agora ele tem liberdades políticas. Ele não é mais uma colônia ralé. A independência está mostrando as suas asinhas, você não concorda? A independência está mais próxima do que nunca. É verdade esse bilhete. Pois é, enquanto a coisa fervia aqui no Brasil e o Brasil ia melhorando de vida, lá em Portugal tem uma galera irritadinha. Lá em Portugal os portugueses não querem mais que o Dom João VI continue aqui. Então eles vão fazer uma revolta. Eles vão manifestar essa insatisfação em 1821, num movimento que ficou conhecido como Revolução do Porto. O que eles estão pedindo, Jeane? Por que os portugueses estão revoltados? Eles estão pedindo que o rei deles volte imediatamente. Não, Dom João VI, tá aí desde 1808? Faça-me um favor, seu Dom João VI. Já demorou demais, já tem que voltar. Nós estamos aqui sem rei e nós temos um rei. Volta para cá. E quando o senhor chegar, nós já estamos escrevendo uma Constituição e o senhor vai ter que obedecer ela. Nós não queremos mais que Portugal seja uma monarquia absolutista. Eles vão para as ruas, eles fazem passeatas, eles fazem pressão, eles mandam carta para o Dom João VI, até que eles conseguem. Resultado da manifestação dos portugueses, Dom João VI vai ter que dar o braço a torcer, senão ele ia perder o trono, viu? Estava ameaçado perder o trono. Dom João VI volta para Portugal, mas ele combina com o filho dele, que já está crescidinho, que já é um moço, né? Que já tem juízo. Ele combina com o filho mais velho dele, que é o Dom Pedro I, para que o Dom Pedro fique no Brasil enquanto ele volte. Dom Pedro falou, tudo bem, para mim tá ok, pode ir, pai, eu cuido do nosso Reino Unido. Eu fico aqui no Brasil e o senhor vai.
Combinado. Essa ficada do Dom Pedro, essa palavra não existe, mas a gente inventa ela agora, né? Essa ficada do Dom Pedro, essa decisão de permanência do Dom Pedro, aconteceu duas vezes, se você parar para pensar. Quando o pai dele pede para ele ficar e ele concorda, mas os portugueses não concordam. Os portugueses continuam mandando carta para o filho, exigindo que o filho volte também. Dom Pedro I, nós, as cortes portuguesas, exigimos que você retorne ao seu país de origem. Seu pai, você é o sucessor do seu pai, volte para cá também. Mas Dom Pedro não está gostando da ideia de ter que voltar. Na verdade, ele está com a torcida dividida. Os portugueses lá em Portugal estão pedindo para ele retornar. Os portugueses que moram aqui no Brasil também acham que ele deve voltar para ficar com o pai dele, para pegar o trono do pai quando o pai morresse. Mas os brasileiros estão pedindo para o Dom Pedro permanecer. E aí esses brasileiros começam a mostrar uma possibilidade para o Dom Pedro que agrada o coraçãozinho ganancioso do rapaz. Sim, galera, eu não estou inventando isso. Os biógrafos do Dom Pedro dizem que essa vontade de poder, que essa ganância, que essa vaidade toda habitava sim o coração do jovem. E ele começa a pensar que no Brasil ele teria mais poder do que lá junto com o pai dele. Junto com o pai dele, ele seria só o sucessor, o filho do rei. Aqui no Brasil, ele era a autoridade máxima. Por isso, somando isso tudo, ele acaba tomando a decisão de ficar no Brasil. E esse dia dessa decisão, que foi no dia 9 de janeiro de 1822, entrou para a história como o dia do fico. Quando ele escolhe ficar, mesmo sofrendo pressão de Portugal para voltar e ficar junto do pai dele. Dia do fico. Ele teria dito a famosa frase que certamente você já ouviu. Se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, diga ao povo que fico, e ficou. Observe o ano dessa decisão. O pai dele foi embora em 1821. A pressão acontece em 1822. No início de 1822, Dom Pedro, decide ficar. Já é o ano da independência. Então, não estou dando spoiler. Você já sabe o que vai acontecer. Dom Pedro, daqui a pouco, vai dar um tal de um grito do Ipiranga. Aqui, ó, já estou começando esse clima. Porque em 1822 ele decide ficar e ele não vai ficar aqui à toa. Presta atenção que o negócio agora vai esquentar. Dom Pedro I não fica à toa aqui. Em maio de 1822, ele escreve um decreto que ficou conhecido como Decreto de Cumpra-se. Dom Pedro exige que qualquer ordem que vier de Portugal só vai ser cumprida no Brasil se passar pela mão dele e ele aprovar e falar, cumpra-se. Opa. Eu não sei se você está entendendo a gravidade disso aqui. Dom Pedro está quase que dizendo, pai, o senhor manda aí, aqui eu mando. Qualquer coisa que o senhor mandar daí, daqui eu tenho que aprovar. Na verdade, a briga não é entre pai e filho. Lembre-se, Portugal não é mais uma monarquia absolutista. Então, quem está mandando em Portugal é a Assembleia, são as cortes, são os deputados. Dom João VI continua como rei, mas ele não é absolutista mais. O poder dele agora é limitado. O que Dom Pedro está fazendo então? Comprando briga com os deputados portugueses. Ele está dizendo, opa, peraí, vocês podem fazer leis aí, mas aqui no Brasil essas leis só vão ser cumpridas se eu mandar ser cumprida. Veja Dom Pedro botando as asinhas para fora. Em junho
No mês seguinte, em 1822, Dom Pedro cria um Ministério de Brasileiros. O que seria isso? O início de uma Assembleia Constituinte? De um grupo de pessoas que vai escrever uma Constituição para o Brasil? Olha isso! Um grupo que é conselheiro de Dom Pedro para ajudá-lo a governar o Brasil sem as interferências de Portugal? Sim, galera, essas duas coisas que eu falei. Esse Ministério dos Brasileiros é isso. Dom Pedro querendo mostrar que ele, junto com esses outros brasileiros, estão mandando no Brasil. Não termina aí as coisas que ele fez. Em agosto de 1822, esse decreto é muito importante. Decreto de 1º de agosto de 1822. Aqui tá como 10, é primeiro, né? Isso aqui tinha que estar pequenininho. 1º de agosto de 1822, nesse decreto, Dom Pedro I declara inimigas as tropas enviadas por Portugal. Pera, como assim? Sim, os portugueses não estão gostando dessa mitideza do Dom Pedro, estão ameaçando vir para o Brasil com o exército e o Dom Pedro está dizendo, se vocês mandarem, vocês são inimigos aqui, vai ter guerra, porque o negócio não é bagunçado assim não. As tropas portuguesas são inimigas. Gente, para e pensa. Tá feita, a briga tá feita, a guerra tá feita. Leia esse pedacinho comigo. Como as cortes de Lisboa continuam no mesmo errado sistema e a todas as luzes injusto de recolonizar o Brasil, sim, olha a vontade de Portugal recolonizar o Brasil, ainda a força d'armas, apesar de ter o mesmo já proclamado a sua independência política, reino é independência política, a ponto de estar já legalmente convocado pelo meu Real Decreto de 3 de junho, o decreto que ele fez no mês passado, meses passados, uma Assembleia Geral Constituinte, tem a ver com isso aqui que a gente conversou. Dom Pedro está rasgando o verbo sem medo de Portugal, decretando que as tropas portuguesas são inimigas. Olha isso, gente, é muito grave. Esse decreto já poderia ser considerado a independência do Brasil. Olha o que eu estou te contando. A nossa independência pode ter acontecido um mês antes do que a gente comemora. Não em 7 de setembro, mas em 1º de agosto. No mês seguinte, aliás, nem é no mês seguinte, nos dias seguintes, a Assembleia Legislativa está montada. Dom Pedro autoriza a Assembleia a começar a trabalhar e escrever uma Constituição para o Brasil. Ele só faz uma ressalva que combina com a vaidade dele, com a ganância de poder. A Constituição deve ser digna do meu poder. Mas isso eu já estou nas vésperas de setembro, certo? Finalmente chegou a data que nós temos como marco, como símbolo da nossa independência. O que sabemos sobre essa data é que chegou mais uma carta de Portugal para Dom Pedro, exigindo que ele retornasse para Portugal. Ele estaria em São Paulo, às margens do rio Ipiranga, com alguns amigos, e tendo lido essa carta, ele não aceitou voltar, ele não concordava com a ordenança de que ele voltasse para Portugal, então ele teria gritado independência ou morte. E assim teria se dado a nossa independência. Uma carta chegou, não foi obedecida, mas causou a reação do Dom Pedro, independência ou morte. Conforme você pode ver, não há participação popular, e aí eu trago mais uma charge fofa, 2 homens bem vestidos, né, comemorando a independência brasileira, né, no 7 de setembro. Viva a independência! Do lado, uma mãe de classe baixa, uma mãe pobre com seu filho pobre. O filho estaria perguntando para a mãe, que é isso, mãe? Que ele está vendo esses 2 homens de uma classe mais alta gritar viva a independência. Mas o que é isso? Ah, deve ser um novo produto inglês. Veja, combina demais. Não tem participação popular, porque esse grito teria sido dado entre os amigos do Dom Pedro, às margens do rio Ipiranga.
Então não tem participação popular, o povo nem sonha, né? A imensa população brasileira pobre nem imagina o que está acontecendo. E quando a mãe responde mais um produto inglês, encaixa com aquilo que nós conversamos agora há pouco. As quinquilharias inglesas inundando o Brasil. Essa charge é muito fofa. Sobre a verdadeira face do 7 de setembro, nós conversamos numa outra oportunidade, num outro vídeo, eu acho melhor, para a gente conversar com mais maturidade, mais profundidade sobre essa data. Os historiadores consideram que essa data foi muito mais construída. Talvez ela não tenha sido real como foi. Talvez essa carta não chegou e Dom Pedro não estava às margens do Ipiranga. Nós vamos ter oportunidade de conversar sobre isso, tá? E aí no mês seguinte, então, 7 de setembro, proclamação da independência, 12 de outubro do mesmo ano, nasce o Império do Brasil, em um decreto, né? Veja aqui no início, gente, isso aqui é o decreto mesmo, tá? Veja aqui, Império do Brasil, com Z, agora não é Reino Unido mais, é Império do Brasil. E o Dom Pedro I se transforma no nosso primeiro rei. Vamos ler só esse pedacinho que tá marcado? Para o fim de ser aclamado, o senhor Dom Pedro de Alcântara, imperador constitucional do Brasil, a Constituição estava sendo feita, tá? Daqui a pouco ela fica pronta, conservando sempre o título de seu defensor perpétuo, ele e seus augustos sucessores, os seus filhos, o que vai realmente acontecer. Então, eu já estou no Brasil Império, já começou o primeiro reinado, o governo do Dom Pedro I, livre do pai dele. Como rei do Brasil, nós não vamos estudar agora, né? Depois a gente estuda numa outra videoaula também o que é o primeiro reinado, a fase em que o Brasil foi governado pelo Dom Pedro I. Mas só para a gente finalizar, as primeiras atitudes do Dom Pedro I foi mostrar para o mundo que o Brasil agora é independente. Agora nós somos um país totalmente separado de Portugal. Eu não tenho nada a ver com meu pai mais. Meu pai está lá para Portugal, eu estou aqui. Então ele vai buscar nos primeiros meses, nos primeiros anos, o reconhecimento externo da independência. A Inglaterra foi muito fácil, foi a primeira a reconhecer. Ela exigiu que o Brasil renovasse por mais 15 anos o Tratado de Comércio e Navegação de 1810, aquele lá dos 15% de taxa alfandegária, lembra? Se o Brasil renovasse, e renovou, a Inglaterra aceitaria e reconheceria o Brasil como um país livre. Os Estados Unidos, 2 anos depois, também bate palminha para o Brasil e fala: parabéns, Brasil, a gente reconhece vocês como um país independente. Isso porque os Estados Unidos já estavam vivendo a sua doutrina Monroe. A América deveria ser cuidada, explorada pelos americanos ou pelos brasileiros, porque os brasileiros são americanos, né? E não pelos portugueses. Então os Estados Unidos, acreditando nessa doutrina Monroe, fazendo ela cumprir, bate palma para o Brasil e fala: muito bem, a América é nossa, não é de Portugal nem da Europa, não. E por fim, demorou um pouquinho, mas Portugal aceitou que o Brasil estava livre, só deu uma cobradinha, né? Me paga tanto por cento aí, tantas libras, foi em libras o valor, uma indenização em dinheiro, e aí sim Portugal aceitou que tinha perdido o Brasil. Internamente, talvez a gente tenha tido mais problema, talvez Dom Pedro tenha tido mais complicações, porque internamente tem resistências. Tem muitos portugueses que moram no Brasil que não concordaram com Dom Pedro, que não gostaram do 7 de setembro. Eles defendiam que Brasil continuasse sendo amigo, continuasse tendo laços com Portugal. Então deu problema. Esses portugueses que moravam principalmente na Bahia, no Maranhão, em Piauí, Ceará, especialmente na Bahia, galera, a parte mais difícil para reconhecer a independência foi na Bahia. Rolou luta armada lá até 1823, veja isso,
setembro de 22 a julho de 1823, baianos brigando, não querendo aceitar a independência. Setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho. São 10 meses de luta armada para que a Bahia aceitasse. Alguns baianos, alguns portugueses moravam na Bahia. Lembre-se de Salvador, antiga capital, tem muito português morando ali, né? E aí lá eles vão resistir por 10 meses. E eles vão perder e vão reconhecer que o Brasil ficou livre de Portugal em 2 de julho. Então é como se o 2 de julho na Bahia fosse o nosso 7 de setembro, ok? Meio atrasadinho, né? Um delayzinho assim de independência. As demais atitudes do Dom Pedro como nosso imperador, a gente estuda numa próxima videoaula sobre primeiro reinado, certo? Obrigada por ter ficado até aqui. Se você chegou até o final dessa videoaula, até a próxima!